Fala, minha galerinha 100%. Vamos aí então dar continuidade na parte 3 aí de nossas aulas sobre hidráulica e hidrometria, continuando então o estudo aí sobre canais. Hoje a gente vai falar especificamente sobre perímetro molhado. E aí faremos então uma pergunta inicial. Existe o perímetro molhado capaz de tornar a perda de energia mínima ao mesmo tempo que possibilite a condução da máxima vazão? A resposta é sim. E na aula de hoje nós vamos provar por quê e como. Bom, eu relembro a vocês, né, que o perímetro é o comprimento total que está em contato com o líquido escoado. Nessa figura, o perímetro seria esse comprimento, né, aqui que pode ser dado em metros, tá? Então, isso aqui seria o perímetro para essa situação. Portanto, eu relembro que nesse elemento hidráulico não se contabiliza a superfície livre, somente aquela que está em contato com o líquido. Bom, vamos fazer aqui uma pequena análise. Essas duas equações nós já conhecemos das aulas anteriores, tá? Então, essa é a equação de vazão de Meinig, que diz que a vazão é a área sobre o coeficiente aqui, né, que está relacionado ao tipo de material utilizado, vezes a raiz quadrada da inclinação do fundo do canal, vezes o raio hidráulico. Tá, isso aqui é a vazão. Sabemos também que o raio hidráulico é a área sobre o perímetro, ou seja, ele é inversamente proporcional ao perímetro. Quanto menor for o perímetro, maior é o raio hidráulico. E nessa mesma análise, quanto maior é o raio hidráulico, maior é a vazão. Então, o que nós podemos concluir a princípio? Que quanto menor o perímetro, maior vai ser a vazão. Portanto, se você, engenheiro civil, ao dimensionar uma obra ou elaborar um projeto, você conseguir a mesma eficiência de vazão com um perímetro menor, significa que você vai economizar material, que você vai economizar mão de obra, que você vai economizar tempo e, consequentemente, o projeto vai ser economicamente mais viável. Daí a importância de determinar o mínimo perímetro. Então, o que seria esse mínimo perímetro? É um perímetro que você consegue a mesma eficiência na condução daquele líquido quando comparado com outros perímetros. Bom, então esse é o motivo da gente estudar aqui especificamente o perímetro, por essa razão econômica, razão de tempo, razão de materiais, inclusive razões ecológicas, né? Porque quando você faz um uso de uma quantidade menor de materiais, você está sendo ecologicamente correto. Então, aqui algumas formas de seções que nós já falamos, tá? E cada uma dessas seções tem as suas aplicações, tá? Por exemplo, esses canais, sejam ele triangular, trapezoidal ou retangular, depende muito, dentre outros fatores, da questão de solo. O canal circular, ele, de seção circular, é muito utilizado, por exemplo, na condução de esgoto. É a seção mais eficiente, mas nem sempre é o mais viável. Por quê? Porque ele é mais caro, você precisa comprar essas manilhas prontas. Portanto, a escolha do tipo de canal a ser utilizado, da forma geométrica do canal, depende de muitos fatores, dentre eles fatores econômicos, fatores de solo, a questão da viabilidade técnica. Mas vamos ver como encontra-se o perímetro mínimo molhado para as diferentes formas. Começando aqui pelo trapézio, que é aquele tipo de canal trapezoidal, que é esse tipo de canal aqui. Bom, já vimos também que há diversas formas de se calcular a área de um trapézio, né? Por exemplo, base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura é uma das formas. Mas Porto, tá? No seu livro aqui, lançado em 2006, ele coloca outra forma, e uma delas é essa aqui, tá? Que diz que a área vai ser o M, tá? Que é a razão de aspecto, mais Z, que é a inclinação do talude, vezes a altura da coluna de água elevada ao quadrado. Também faz expõe uma fórmula aqui para o perímetro molhado. Isso aqui é a área molhada, aqui perímetro molhado. Bom, quando ele junta essas duas fórmulas, ele encontra, em função do Y,
da altura da coluna d'água, ele encontra, então, essa expressão. Nós não vamos fazer aqui nesse momento deduções de fórmula, tá? Novamente, isolando M nessa equação, ele chegou, portanto, a essa fórmula. Aí eu pergunto a vocês, para que serve essa fórmula? Raciocina comigo. A função dessa fórmula aqui é encontrar um M, tá? Que permita verificar se o perímetro é o mínimo molhado ou não, tá? Se o perímetro é o mínimo ou não. Então, para que serve essa fórmula? Essa fórmula aqui serve para você checar se determinado projeto que foi elaborado e chegou na sua mesa para você fazer a análise dele, foi dimensionado usando o perímetro mínimo molhado. Para que figura? Para o trapézio, ou seja, para o canal trapezoidal. Dessa mesma forma aqui, uma vez que a gente já viu em outras formas anteriores, que M é igual a B sobre Y, então substituindo aqui M por B sobre Y, passando o Y para o outro lado, eu tenho então aqui a minha base, a base menor do canal, pode ser encontrado por meio dessa expressão. Então vamos a um exemplo. Determinado canal trapezoidal com taludes 2:1, tá? 2 na horizontal, 1 na vertical, então significa que o Z aqui vai ser igual a 2, declividade de fundo igual a 0,001 metros por metro, revestimento em alvenaria de pedra argamassada e em condições regulares, tá? Aqui o N do material, 0,025. Esse valor é tabelado, a gente já viu na aula 1 e na aula 2. Deverá transportar a vazão de 6,5 metros cúbicos por segundo e a razão de aspecto M, que é B sobre Y, ela é igual a 4. E para M igual a 4 e Z igual a 2, que é a inclinação do talude, o valor tabelado de K é 1,796. Faz duas perguntas. A primeira pergunta é: qual é a velocidade média? Isso aqui serve para a gente relembrar os assuntos já estudados. Como é que a gente acha a velocidade? Através da equação da continuidade, aquela equação que fala que vazão é velocidade vezes área. Isolando, então, a velocidade, eu tenho que velocidade é vazão sobre área. A vazão a gente tem, então, nós precisamos encontrar a área. E foi dada aqui uma fórmula para encontrar a área, que é M mais Z. Nós temos o M, temos o Z, mas não temos o Y. Então, para achar esse Y, que é a altura da coluna d'água, a gente recorre à equação reduzida de Meining, que diz que Y é igual a Mzão, tá? Que é aquele M maiúsculo, sobre o K. Então, está aqui a primeira análise que a gente precisa fazer, que os dados da questão que foram dados, tá? A forma que a gente vai utilizar, vamos optar por essa forma. Então, nessa forma aqui, a gente só está precisando dessa variável aqui, y. Para a segunda parte, nós vamos usar a equação para checar se esta seção é de mínimo perímetro molhado. E a forma foi dada aqui também é essa. Portanto, é o seguinte: se esse M, esse resultado do nosso M, for igual a 4, significa que a seção é de mínimo perímetro molhado. Se for diferente de 4, significa que não é de mínimo perímetro molhado. Mas antes, vamos então aprender a calcular aqui, relembrar como é que se calcula essa velocidade. Então, olha aqui a equação compacta de Meining, como eu falei, ela é igual a y é igual a m sobre k. Esse m é chamado de coeficiente dinâmico e é encontrado por meio dessa expressão. E nós temos todas essas variáveis. Nós temos o m, tá? Que é o coeficiente do material, nós temos a vazão e nós temos a inclinação do fundo. Portanto, vamos aqui à resposta, tá? Então, está aqui o valor de m foi 1,874. Aí, dessa forma, eu encontrei o meu y, que é m sobre k. K foi dado na questão. Então, o y, a minha altura da coluna d'água, esse y aqui, ele é igual a 1,03. Aplicando aqui na fórmula de área, a gente encontra que a área é igual a 6,36. Como nós já falamos, que está pedindo a velocidade na letra A, e a velocidade é a vazão, que foi dada também, né? Na questão, que é 6,5, dividido por esse valor, que é 6,36. Portanto, encontrou-se aqui a velocidade aproximada de 1,02 metros por segundo. E agora, a segunda parte, que é a letra B, testando aqui a questão. Então, só substituição de fórmulas aqui. Encontramos o M igual a 0,047. Portanto, ele é diferente de 4, então nós não temos uma seção de mínimo perímetro molhado. Então, fizemos aí a checagem
E essa seção que foi dada aqui para essa questão, ela não é de mínimo perímetro molhado. Uma outra situação é no canal retangular. Para o canal retangular, como o retângulo é o caso particular do trapézio, né, que tem aí o ângulo de 90 graus, então não tem inclinação nenhuma. Então, Z ele vai ser igual a zero, tá? E o M não, né? Aí o M vai ser dado. Bom, pegando aqui a forma anterior que é utilizada para o canal trapezoidal e colocando Z aqui zero, então o que vai nos sobrar é apenas o 2y. Então eu vou ter aqui que B é igual a 2y. Isso significa que se eu tenho um canal aqui retangular, que B, que é esse comprimento aqui, ele tem que ser igual 2 vezes a Y. Então, se essa coluna aqui for 5, aqui tem que ser 10. Se essa coluna for aqui 4, aqui tem que ser 8, tá? Então, dessa forma, se a gente pegar aquela mesma análise anterior, a gente pode dizer que o M é igual a 2. E aí vamos a um exemplo. Determinado canal retangular deve ser projetado para ser o mais eficiente possível, ou seja, ter o mínimo perímetro molhado. Sua declividade de fundo é 0,0015 metros por metro, revestimento em argamassa de cimento em condições regulares. O número aqui, o N, né? Na verdade, o N, que é o coeficiente aí do material que é utilizado, é 0,03, valor consultado em tabela. Na parte 1, tem essa tabela. Para o transporte de 4,5 metros cúbicos por segundo. Aí pergunta, qual será a altura e largura desse canal? Então, está querendo saber as dimensões, né? Então, a gente tem aqui um canal, tá? E aí eu quero saber qual é o valor dessa largura e qual é o valor da altura, do Bzinho e do Y, respectivamente. Bom, portanto, então, nós temos essa forma aqui que faz a correlação, ó, M é igual a B sobre Y, e nós sabemos que para um canal retangular, no slide anterior, nós vimos que B tem que ser igual a 2Y, tá? Ou seja, essa distância tem que ser 2 vezes maior do que essa, tá? A largura tem que ser 2 vezes maior do que a altura. Beleza, então, se nós encontrarmos quem é Y, a gente consegue encontrar quem é B. E como é que a gente encontra quem é Y? Através da equação reduzida de Meiring, que diz que Y é igual a M sobre K. E aí, nós vamos, então, aqui apresentar. A fórmula está aqui. Como é que eu calculo, então, para aplicar essa fórmula? Como é que eu calculo M? A mesma equação anterior, e nós temos todos esses valores. Substituindo aqui na calculadora, você vai ter M igual a 1,17. E o Y? O Y eu preciso aqui consultar quem é o meu valor de K, e ele foi consultado. Ó, para Z0, porque nesse tipo de canal Z é igual a 0, e M2, por que M é 2? Porque se é 2 e substituindo nessa forma, então você vai ter aí M igual a 2. Portanto, para esse valor, tá, na tabela, você vai ter K igual a 1,091. Fazendo a divisão aqui nessa fórmula, 1,17 dividido por 1,091, encontra-se 1,07. Bom, se nós sabemos então que B é igual a 2Y, então basta multiplicar 2 vezes esse valor e aí eu vou ter as minhas dimensões desse canal. Ou seja, para que ele seja de mínimo perímetro molhado, esse canal retangular, ele vai ter 2,14 por 1,07. Aqui existem alguns resumos de outras formas que podem ser utilizadas aí também para calcular essas seções, tá? Então tem aqui para o trapézio, o canal retangular, canal triangular, e também veja bem que algumas formas divergem, mas podem ser consultadas, tá? Que são formas equivalentes à que nós vimos. Seção circular. As seções circulares parcialmente cheias são comumente empregadas em redes coletoras de esgotos. Inclusive, isso é importante para, por exemplo, se eu tivesse uma rede de esgoto com esse formato aqui retangular, o que a gente poderia ter é um grande acúmulo de resíduo nessas bordas aqui, tá? Em função dessa forma geométrica.
Segundo Porto, é necessário saber uma determinada lâmina d'água em relação à vazão momentânea e à seção plena, tá? Assim como a velocidade, pois há variação dos elementos geométricos e hidráulicos em função da altura da lâmina d'água. Então, esse gráfico aqui ele é muito interessante, porque ele mostra para a gente aqui quais são a eficiência, quais são as eficiências em cada uma das seguintes variáveis. Por exemplo, quando eu tenho a minha relação aqui da altura da coluna d'água sobre o diâmetro 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, nesse lado, por exemplo, 0,5, significa que a coluna de líquido ela está ocupando 50%, ela está na metade da tubulação. Então, para esse momento, a vazão ela ainda não encontrou o seu máximo. Então, porque aqui nós temos a linha da vazão. Então, onde é que eu vou ter a máxima vazão? A máxima vazão vai estar mais ou menos aqui em 9, 0,9, 0,91, 0,92, alguma coisa assim, percentual. Da mesma forma, o raio hidráulico também, tá? A sua eficiência está quando o líquido ocupa acima ali de 80% da seção, e também a velocidade. Observe que eu não vou ter a máxima vazão quando o líquido ocupa 100% da seção. Também não vou ter a máxima velocidade porque ela começa a cair a um determinado ponto quando ocupa 100% da seção. Portanto, esse gráfico nos dá essa informação de como encontrar a máxima eficiência de cada uma dessas variáveis. Aqui são as fórmulas que nós já vimos em aulas anteriores de como calcular, por exemplo, esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo que ocorre aqui entre a coluna d'água e o centro, tá? A altura da coluna d'água e o centro do canal, ou da seção. A área molhada, lembrando que essa área molhada eu preciso usar isso aqui em radianos, tá? Esse ângulo tem que ser em radianos. O raio hidráulico também, tá? O ângulo tem que ser em radianos. Então, Porto estabeleceu aqui no seu livro, algumas relações da velocidade de vazão com as respectivas grandezas, quando em seção plena, completamente ocupada pelo líquido escoado. Isso aqui para facilitar, inclusive, a questão dos cálculos. Então, velocidade sobre velocidade na seção plena é igual ao raio hidráulico sobre raio hidráulico na seção plena elevado a 2/3. A vazão sobre a vazão na seção plena, ou seja, a vazão momentânea sobre a vazão na seção plena é igual à área sobre a área na seção plena, vezes essa expressão de novo. O autor ainda desenvolve essas relações com base no fato da área de contato circular em seção plena ser igual πr ao quadrado e o raio ser igual diâmetro dividido por 4, o raio hidráulico. Assim, as fórmulas descritas anteriormente, tá, resulta nas seguintes expressões. Aqui agora colocando a questão do ângulo, tá? Então, eu tenho aqui velocidade sobre velocidade em seção plena é igual a essa expressão, e vazão sobre a vazão plena é igual a essa expressão aqui que nós já explicamos todos esses termos, e relembramos que isso aqui precisa estar em radianos, tá? Então, tá aqui, eu coloquei até como observação. Da mesma forma aqui, né, então aqui ainda tem essa informação, segundo Porto, a máxima velocidade, como nós mostramos lá no gráfico, vai estar quando y, quando a altura da coluna d'água corresponde a 0,81% a 0,81 do diâmetro, ou seja, 81% do diâmetro. E que a vazão máxima vai ser quando a altura da coluna d'água está a 94% do diâmetro. Há um ângulo aqui de 302,5 graus, ou no caso aqui da velocidade, um ângulo de 257 graus. Vamos ver um exemplo? As seções circulares parcialmente cheias têm elementos geométricos e hidráulicos com comportamento distinto das demais formas. Esses parâmetros são condicionados pela altura da lâmina d'água e, geralmente, como relações entre a grandeza momentânea e quando em seção plena. Sabendo que a relação da vazão é dada pela seguinte forma, a forma está aqui, determine seu valor para uma lâmina d'água que proporciona ângulo de 273 graus, tá? Então, aquele ângulo, a gente quer saber qual percentual da seção vai ser ocupada quando eu tenho um ângulo de 273 graus.
esse ângulo θ. Relembro, isso aqui precisa estar em radiano. Como é que se transforma para radiano? Eu preciso multiplicar 273 vezes π dividido por 180. Então, essa é a expressão que nós já vimos, já foi demonstrado isso em outras aulas. Aqui, então, a resposta, né? Substituir todos os valores aqui dentro da expressão. Veja bem que 273 vezes π sobre 180. Colocando isso aqui na calculadora científica, a gente encontra, então, o valor dessa relação. E aqui está dizendo que o valor da relação da vazão com a vazão em seção plena é 0,74. Ou seja, 74%. Então, essa é quando o líquido, né, faz um ângulo de 273 graus, ele vai estar ocupando 74% da seção. Eu poderia fazer uma pergunta aqui. Será que nesse momento eu estou tendo a vazão máxima? Não, porque a gente viu lá que a vazão máxima é encontrada lá mais ou menos a 94%. Isso significa que para esta lâmina d'água haverá uma vazão que representa 74% da vazão em seção plena. Beleza, pessoal? Por hoje é só isso. Um forte abraço. Eu finalizo aqui com essa frase, inclusive, ó, se tens de lidar com água, consulta primeiro a experiência e depois a razão. Leonardo da Vinci. Valeu!